Olá, estou mais uma vez aqui no estúdio da TV Ribeira Plus, em registro, para mais um programa do Milton Wolff. E hoje eu vou bater um papo aqui muito interessante com um amigo meu que eu conheço já há algum tempo e que vem fazendo um trabalho muito importante no município de Registro. Eu estou falando aqui do meu amigo Fábio Tatu, vice-prefeito de Registro e secretário de Assistência e Desenvolvimento Social. Fábio, como é que tá? Tudo bem? Milton. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite de estar aqui no programa Milton Wolff. É um prazer, Milton, estar aqui com você. Como disse, um grande amigo. Estou literalmente em casa, rodeado aí de grandes amigos também aqui do Ribeira Plus. Esse time, essa família, que a gente já tem aí um relacionamento que vem fazendo um trabalho incrível aqui para a nossa cidade, divulgando, promovendo. E é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da nossa história, do nosso trabalho e principalmente fazer esse empoderamento da nossa cidade aí para todo mundo. Exatamente. E na TV Ribeira Plus, do Vale do Ribeira para o mundo, né, Fábio? Falando um pouco do Vale do Ribeira, contando histórias, contando coisas boas da nossa região, dos nossos municípios, né? E o programa do Milton Wolff também quer levar isso, né? Falar de coisas boas da nossa cidade, da nossa região, que é uma região extraordinária, né, Fábio? Com certeza. Fábio, eu queria que você contasse para nós um pouquinho aí sobre você, né? Como é que o Fábio Tatu é o Fábio Cardoso Júnior, que nasceu em Pariqueraçu, mas é de Registro. Conta um pouco para mim da sua trajetória, da sua vida, da sua infância. Vamos bater um papo um pouquinho sobre isso, para que as pessoas que estão nos vendo aí através do YouTube, na Ribeira Plus TV, possa conhecer um pouco mais do Fábio Tatu. É legal, tem uma frase que eu sempre falo, né? Quem não sabe de onde veio, não vai saber onde quer chegar e se perde no meio do caminho. Exatamente. Escutei isso uma vez e sempre lembro. Então, eu resgatar essa história de vida, eu tenho muito orgulho de ser um registrense raiz, né? Nasci no Hospital de Pariquera por conta da maternidade, mas eu sou aqui de Registro, a vida toda aqui de Registro. Sou neto de Adélio Cardoso, que tem história aqui com futebol registrense. Meus pais sempre viveram por aqui, minha mãe comerciária, meu pai trabalhador da indústria, e estudamos aqui, toda a minha carreira aqui. Minha infância foi ali na Vila São Francisco, né? Todas as peraltices de uma criança ali, saudável à época, né? Claro. E estudei ali no Antônio Fernandes, o famoso 13 de agosto, até a antiga 8ª série, que hoje é o 9º ano. Depois do ensino médio, eu vou para a Fundação Bradesco, que é uma escola particular, ao mesmo tempo filantrópica do banco, mas que tem ali o seu perfil de abrangência das crianças ali da comunidade. Então, eu era uma criança da comunidade, então fiz meu ensino médio lá na Fundação Bradesco. E aí, aos 18 anos, eu presto uma prova, um processo seletivo da prefeitura para ser agente comunitário de saúde. Nesse meio campo, tem todo um histórico aí de tocador de grupo de pagode, jogador de futebol dos times da cidade, e tem uma história bem bacana que a gente vai resgatar. Vamos contar para as pessoas aqui ainda, né, Fábio? Vamos tentando retomar aí toda essa história. Claro. Então, Fábio, aí exatamente você vai estudar lá na Fundação Bradesco e depois, claro, evidentemente, você foi estudar um pouco mais. Você tem a formação em gestão de recursos humanos, fez pós-graduação em gestão pública, fez pós-graduação em saúde pública e psicopedagogia também. E é técnico de enfermagem. Exatamente. Conta um pouco sobre isso tudo, porque estudou bastante. Veja só, eu termino o ensino médio, Sim, né? E eu tocava na noite, a gente fazia parte de um grupo de pagode e tal, e estava pensando se eu ia fazer a faculdade, se eu ia conciliar com a música, o que ia fazer. À época não tinha tantas opções aí de faculdade aqui, então eu pensei e fiz um vestibular no Paraná, na Federal do Paraná. Eu ia tentar me enveredar para as áreas do comunicação, marketing, jornalismo. Fiz um vestibular em Ponta Grossa, ia fazer um vestibular na Federal do Paraná, e acabei entrando na história do serviço público. Nesse concurso, nesse processo seletivo, à época, que era um processo seletivo, você passava numa prova escrita, depois você ia para uma votação no bairro.
Olha como que a O agente de política... saúde, né? O agente de saúde, para ser Isso, agente comunitário. Então eu exatamente fiz assim a mesmo. prova, passei no Isso. processo seletivo, depois eu passei por uma votação no bairro. Uhum. E fui o mais votado do meu bairro ali para ser o agente comunitário de saúde naquela microárea. E aí eu entro ali em 2002, e aí eu começo a me interessar, começo a abrir meus horizontes para a vida pública, para as ações comunitárias e principalmente para a área da saúde. E aí porque isso levou você exatamente a conhecer um pouco mais as pessoas, né? A entrar na casa das pessoas e conhecer um pouco mais a vida das pessoas e também aquilo que as pessoas de repente gostariam, né? Que tivesse de melhorias, e aí acho que despertou isso em você. Quando você vai olhar a realidade do seu vizinho, muitas vezes você não conhece. Claro. Você vê ali do portão para fora. Quando você tem a oportunidade de sentar com ele, conhecer, olhar o entorno, o seu mundo se abre. Então, como agente comunitário de saúde, eu tive essa oportunidade. E aí eu gostei e entendi que eu podia fazer um pouco mais. E aí começa a história do propósito de vida, né? Você entender qual é o propósito da sua vida. Você fazer um pouco mais pelo próximo, você conseguir ajudar. E aí me despertou a vontade de me aprofundar um pouco mais no estudo, no conhecimento. Aí eu fiz o curso técnico de enfermagem, trabalhei na prefeitura de Registro. O curso técnico de enfermagem você fez onde, Fábio? Fiz no Instituto Sorocabana. Certo. Era as primeiras turmas aqui que estavam montando em Registro, né? Foi um curso que a gente fez muito na prática. Eu tive ótimos professores à época, ótimos enfermeiros. Alguns já não estão mais conosco, já falecidos, mas ótimos enfermeiros e outros professores que nos colocaram muito as rotinas práticas. Fiz muito estágio no Hospital São João, depois trabalhei no Hospital São José, trabalhei no Hospital de Pariquera, trabalhei aqui na prefeitura em várias unidades urbanas e rurais, trabalhei no CAPS. Então eu tive uma bagagem bem boa, trabalhei no hospital regional, então uma bagagem bem boa na área da saúde, depois como técnico de enfermagem. Aí a vida foi me levando a outros caminhos também. Aí eu passei num outro concurso no Instituto Federal. Lá eu fui lá eu sou ainda, até hoje, concursado federal como técnico de enfermagem, mas trabalhando no contexto da educação. Aí é tudo que a gente aprendeu ali no teórico e prático dentro da assistência direta da saúde, trazer aquilo para a educação num outro contexto, de prevenção, de promoção, de trabalho com os alunos. E também isso já me fez querer um pouco mais aprofundar o conhecimento, que foi aí que saíram as pós-graduações, tanto em saúde pública, quanto em gestão pública e a psicopedagogia. Uma história bastante interessante, né? E a coisa de lá, aquele tempo atrás, da comunidade escolher o seu agente de saúde é uma coisa bastante interessante, né? Hoje ainda é um pouco, o processo ainda é um pouco assim, né? De indicação de local de pessoas do bairro. Então, né? hoje, o edital do próprio concurso público, exatamente, ele já limita que o agente comunitário tem que ser morador ali daquele entorno. Então, se daquele perímetro de atuação. Se, por exemplo, é para escolher um agente comunitário aqui do centro, tem que ser das adjacências aqui do centro. Se é da Vila Nova, tem que morar na Vila Nova. Se é do Agrochá, tem que morar no Agrochá. Se é do Arapongal, tem que ser morador do Arapongal ali naquele entorno. Então isso, porque é a questão do vínculo, né? Claro, o agente comunitário, lógico, conhece as pessoas, daquele determinado bairro. É justamente aquela pessoa que vai fazer com que as situações de saúde da família sejam aproximadas da equipe. Então tem que ser uma pessoa que tem que ter o vínculo ali. A pessoa não pode só saber sobre o histórico da doença. Ele tem que contextualizar toda a questão geográfica, todos os agravantes, fazer aquela análise de riscos, né? Sim. Então, potenciais, fraquezas, forças, ameaças, oportunidades, como se fosse uma análise SWOT mesmo ali. Uhum. O Fábio, lá na Fundação Bradesco, ou antes até, você lembra de algum professor, alguma professora que você que tenha marcado algo, que tenha trazido assim aquela lembrança que você sempre lembra daquele professor, daquela professora? Tenho alguns professores são inesquecíveis. Eu me lembro das aulas, por exemplo, de português do professor Itacir Xavier. Me lembro até hoje das aulas dele, aulas que elas traziam ali todo aquele saudosismo. Ele ia recitar uma poesia, ia falar sobre Carlos Drummond de Andrade, e fazia de uma forma
que você ficava ali, prendia a sua atenção, porque você entendia que o professor estava ali com aquela vontade, aquele desejo de ensinar e falar que aquilo ali podia fazer muito parte da sua vida. Então, outros professores também. Eu lembro muito da professora Kimiko, como toda criança, né? Eu lembro dos professores de educação física, Sim. professor Carlos Neco, professor Atacaco. Então, assim, alguns professores que marcam a história da gente pela energia. Professora Nedir, de matemática, professora enérgica, mas que fazia o que precisava ser feito, professora Nancy. Claro, vou lembrar da minha primeira professora, que eu nunca esqueço, que me alfabetizou, a professora Daura, né? Minha querida professora, até hoje eu tenho o prazer, ela é da rede pública municipal, sempre que eu posso vou lá. Daura está no meu coração. Fica que é sempre, né? Primeira Fica professora, sempre, né? fica sempre, a gente não esquece de Não, jeito não nenhum. esquece. O Fábio, e aí também tem um momento da sua vida que você estava na música, não é? Que você tocava na noite, tinha uma banda. Como é que era isso aí? Conta um pouco desse lado aí do Fábio, um pedaço de que você viveu da sua vida, A gente evidentemente. começou numa coisa muito, muito molecagem, assim. Inocente, vamos dizer Com assim, os amigos da escola, com os amigos do bairro primeiro. A gente montou um grupo chamado, na rua da minha casa, Pequeninos do Samba, o nome do conjunto. A gente tinha uma timba, um pandeirinho, não tinha nem instrumento de corda e tal. Aí o filho do nosso saudoso Braga, o Braguinha, ele comprou um cavaquinho, começou a dedilhar as primeiras. Aí o outro amigo comprou um violão, aí o negócio começou a ficar mais sério. Aí o grupo chamava Grupo Expressão. A gente tocou muito aqui pela região, a gente tocou na Expo Vale há alguns anos. A gente foi fazer apresentações fora de registro, Santos, São Paulo, Curitiba. A gente, à época, teve a honra de ser apresentado ao filho do Almir Neto, um grande nome do samba nacional, que era o Almirzinho. Ele meio que apadrinhou, então ele nos levou para tocar. A gente ficou uma temporada grande tocando na Moca, na Vila Madalena, em algumas casas grandes, tocou no Terra Brasil. Então isso foi uma experiência muito boa. Assim, eu falo que a gente conheceu de tudo. A gente pegava uma van aqui em Registro, saía, comprava marmitex, comia marmitex na beira da calçada e depois ia tocar numa casa onde ia jogador de futebol, campeão olímpico de judô, ator nacional. Então a gente conhecia uma realidade dura da marmitinha no meio-fio da calçada para ir tocar com grandes artistas. Abrimos show de Arlindo Cruz e Sombrinha, dividimos o palco com o Fundo de Quintal, Turma do Pagode. Então são experiências que a gente leva para a vida toda, tanto na simplicidade quanto em momentos mais de pompa, mais elegantes. Depois disso eu toquei forró universitário, toquei banda de baile, a gente foi tocar na praia, tocar em várias casas noturnas aqui, e aí a vida deu várias guinadas aí na juventude já. Uhum. Ô, Fábio, mas assim, essa coisa da banda, teve algum momento que vocês, de repente, acharam que isso ia para frente, ou era aquela coisa daquele momento, era uma onda? Como é que era o pensamento? Não, teve um momento que a gente achou que podia, mas isso há 25 anos atrás era muito mais difícil. Nós não tínhamos a internet hoje para divulgar, não tinha YouTube, Instagram, essas redes sociais que nos facilitavam um pouco. Então tudo era muito difícil. Nós passamos um ano inteiro para o Tahiti Video a gente conseguia juntar um dinheirinho para gravar um VHS, à época, Lembro de um muito show disso. da Expo Vale. Sim. Então, assim, as coisas eram muito mais complicadas, a BR não era duplicada, tinha uma dificuldade de sair, então, mas em determinado momento a gente achou que dava certo. Só que era tudo muito dificultoso. Inclusive, alguns saíram. A gente desmanchou o grupo, o Braguinha tentou viver da música, o Emerson tentou ir para Curitiba, trabalha até hoje com produção musical, mas em algum momento a gente achou que poderia profissionalizar. E, inclusive, esse foi um momento, uma lacuna que fiquei um tempo assim tentando insistir nisso e deixando um pouquinho de lado até mesmo a questão do estudo, de continuar, né, na carreira universitária e tal, que depois que eu retomei. Certo. Falar um pouco de estudo, Fábio, um pouco mais, que tanto contribuiu no seu desenvolvimento esses cursos todos que você realizou?
Porque hoje você é vice-prefeito, você é secretário, né, do município de registro. O que trouxe para você e que você fala assim, nossa, se eu não tivesse feito isso, talvez eu tivesse mais dificuldade com isso ou com aquilo? Sabe, Milton, eu acho que assim, sempre quando você... o diploma em si, ele é uma coisa, não é que é questionável, mas você precisa pensar no aprendizado. O conhecimento é transformador. Então, para qualquer coisa que você vai fazer, você precisa se aprofundar no conhecimento. Sejam cursos livres, nível técnico, nível universitário, pós-graduações, mestrado, doutorado, mas eu acredito que é fundamental. Então, por exemplo, gostei da área da saúde, fiz o curso técnico, depois eu queria ter o nível universitário para abrir meus horizontes, fiz o tecnólogo, depois fui fazer a pós-graduação em saúde pública para entender, e aí nesse meio tempo eu já estava envolvido na política, como vereador, fui estudar gestão pública para entender mais como é que eu vou propor, como é que eu vou fazer propostas de leis que podem mudar a vida das pessoas, como é que eu vou fiscalizar o executivo, como é que eu vou analisar um orçamento se eu não tiver um conhecimento prévio, técnico-científico daquelas políticas públicas, o que é uma lei orçamentária, quais as limitações, quais as prerrogativas, o que o vereador não pode fazer, até onde a gente pode chegar. E aí, em outro determinado momento, eu estava lá conciliando as atividades com o serviço educacional. Como é que eu vou tratar com jovens, com adolescentes, se eu não souber um pouco da psicopedagogia? Se eu não entender um pouquinho como é que é lidar com esse público? O comportamento, né, Fábio? As questões comportamentais. Então, eu conseguia associar esse aprofundamento técnico-científico com a vivência do dia a dia. Porque a vivência do dia a dia também é uma escola gigantesca. Sem dúvida alguma, muito importante. Principalmente na vida pública. A gente conhece, não adianta nada todos os títulos, os cargos e diplomas, se você não entender o olho no olho, a vivência, aquela demanda e resposta que você precisa ter ali, a prontidão. Então, assim, a gente percebe muito também assim, que você tem uma facilidade muito grande de se comunicar, de se expressar, de falar. Você transfere para a gente que você gosta muito de gente, de pessoas. Eu gosto, muito. E aí a facilidade que você tem de conversar, de se comunicar é bastante interessante também. Eu sempre falo assim, que eu gosto muito eu gosto de gente. Eu tenho algumas dificuldades muitas vezes com formalidades, protocolos, mas eu também sei cumprir. Então assim, eu brinco que eu sei estar ali de chinelo de dedo e andando ali na baixada, na quebrada, mas se precisar colocar um terninho, uma gravata também, né? Tudo certo, né? Se sentar direitinho, colocar um sapatinho mais fino, a gente vai colocar também. Isso, o importante é estar no meio das pessoas, entendendo, porque eu acho que tudo network, né? Exatamente. E os espaços, todos os espaços precisam ser respeitados, entendidos, compreendidos. Existe um tempo, um momento para cada tipo de coisa, existe uma formalidade ou um entendimento, um posicionamento para cada espaço. O que a gente precisa evitar é querer fazer comparações desnecessárias, claro, evitar os radicalismos, os extremismos, preconceito e tudo mais. Os preconceitos. Lógico. Eu acho que eu posso discordar da sua opinião. Sim. E a discordância é necessária. Precisa, aliás. Ela é necessária. Precisa. Porque se você só tem pessoas do seu lado que falam que a todo momento você está certo, você precisa desconfiar. Fique atento. Você fica atento. Algo está errado. O que você precisa achar é no meio da discordância, aquele ponto de convergência. Um caminho comum. Um caminho comum. Como é que nós vamos fazer? Não dá para simplesmente eu só falar que eu vou para cá e você vai para lá, se o caminho é aqui. Nós precisamos encontrar um entendimento aqui. Exatamente isso. E isso não quer dizer que eu vou estar sempre certo, nem você. Exato. Ô Fábio, você é casado, queria que você falasse um pouco da sua família. Sou casado com a Gisele há 16 anos, estamos juntos há 20 anos, temos 2 maravilhosos filhos. Meu filho João Pedro completou 16 anos em novembro e minha filha Manuela, dia 31. Amanhã. Exatamente. Amanhã é aniversário dela. 8 anos, 31 de janeiro. 8 aninhos.
a paternidade também me trouxe um amadurecimento necessário. Isso aí traz, Uma lógico. maturidade. Acho que a família, ela é a instituição sagrada. Sim. Eu tenho essa visão comigo, que a família é uma instituição sagrada que te traz aquele momento de refúgio, de plenitude, de paz. E paz, Milton, paz é diferente da coisa. Você pode estar em paz no meio da guerra. Isso não quer dizer que é calmaria. Sim. Que você ter paz não quer dizer que você vai ter calmaria. A agitação, mas você tem aquele seu ponto de momento ali, de você estar ali, às vezes, sentadinho ali numa mesa, fazendo uma refeição, olhando no olho da sua esposa, dos filhos e ver, estou cumprindo o meu papel aqui. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo, vamos embora. Vamos Legal, que a luta Fábio. é grande e vamos para cima. É isso mesmo. Olha, nós vamos para o intervalo aqui e voltamos já com a entrevista do meu amigo Fábio Tatu, aqui no programa Milton Wolff na TV Ribeira Plus. Super promoção. Kit relação da Bicudo Motos Honda. Bis de 290 por 246. CG de 375 por 320. Bros de 395 por 340. Todos com instalação inclusa. 13, 38, 28, 67, 67. De 3 de janeiro a 15 de fevereiro, o Sesc convida você a se movimentar através do esporte. Atividades gratuitas, com aulas abertas, festivais, oficinas e apresentações esportivas. Sesc Verão 2026. Esporte é movimento. Porque cada corpo tem seu jeito de se mover e todos os jeitos importam. Saiba mais em sescsp.org.br/Sesc Verão. Realização Sesc. A Tanaka Esportes é a melhor! Olha, de volta aqui na TV Ribeira Plus, você pode acompanhar as entrevistas do programa Milton Wolff no YouTube Ribeira Plus TV e também expande no canal 6.3. Na TV Ribeira Plus, o programa Milton Wolff fala do Vale do Ribeira para o Vale do Ribeira e para o mundo, né, Fábio Tatu? É isso. Estou aqui com o Fábio Tatu conversando um pouco hoje, né, conhecendo um pouco da história do Fábio. E, Fábio, teve um momento da sua vida, evidentemente, que você, né, jogou muita bola, foi, né, pagodeiro, e aí teve um momento que você, eu digo, né, que você se encontrou, que você teve uma mudança e que você começou a praticar uma religião,
foi para a igreja e vai até hoje, evidentemente. Sim. Eu queria que você contasse como é que foi esse processo dessa mudança, desse encontro com Deus. 2000 e meados, a gente fazia muita noitada, tocava, e a noite ela te traz um universo de muitas facilidades, de muitas coisas boas. Então, eu tive, né, auge da juventude, estava namorando, estava indo para um relacionamento, estava já num relacionamento, mas muita noitada, e tocava pagode, e contato com bebida, com droga, com coisas que a noite proporciona. E isso acabava trazendo algumas situações, alguns transtornos em casa. Aí, depois a gente evoluiu, né, teve a primeira gravidez, meu filho já estava nascido, e havia algumas coisas que não equilibravam. Foi nesse momento que o meu relacionamento passou por uma turbulência, e foi ali, num caminho de fé, não apenas de placa, de igreja, não, mas um encontro de fé, um equilíbrio de fé, que eu acho que é saudável para todo mundo, você ter um equilíbrio, um ponto de fé, seja qual você escolha. O meu caminho, eu escolhi Jesus Cristo como o autor da minha nova história, né? Ele já tinha me dado sinais de que era o consolador ali da minha vida, e eu encontrei esse caminho, e até hoje tento de alguma forma resplandecer isso para outras pessoas. Cada um tem que fazer o seu ponto, eu não posso colocar no seu pescoço isso, mas para mim foi o equilíbrio. Eu hoje congrego até hoje na Igreja Bola de Neve, faço parte do corpo diaconal da igreja, dos oficiais lá. Nós temos diversas ações comunitárias feitas junto com o corpo eclesiástico, junto com o corpo nosso de fé. Então, para mim, foi um ponto de equilíbrio e que, para mim, é essencial. Dentre as coisas essenciais da minha vida, que eu não abro mão, são esses momentos. Então, por exemplo, um momento no dia de ir no culto, um momento de fazer uma comunhão com os irmãos, de poder prestar um pouco do meu tempo para servir ali também ao próximo. Para mim é uma coisa que me equilibra e que me dá muito energia, me recarrega, assim como estar com a família, aquele momento de estar com a família e o momento de você estar ali prestando o seu culto e servindo ao próximo, cultuando aquele que, na minha concepção, nos renova a sua misericórdia todos os dias, é um ponto essencial para mim. Então isso também não abro mão na minha vida. Exatamente isso, né, Fábio? Viver em paz, né, como você estava falando agora há pouco, né? Eu acho que isso faz muita diferença, né? Ter a fé é fundamental. Crer em Deus, não é? Agradecer a Deus, crer em Deus e depois crer que nós também somos capazes, né, Fábio, de fazer transformação através da fé. Até é uma coisa meio clichê, né? As pessoas falam, mas é muito real. Quando você vai falar de uma oração, oração é uma palavra que é composta. Isso. Você precisa orar, ter o seu momento de fé ali, independente de qual seja, e você precisa agir. Porque existem momentos, são coisas que Deus coloca para a gente fazer. Sim. Não dá para colocar toda a responsabilidade naquilo que a gente tem a responsabilidade de fazer. Eu costumo falar muito para as pessoas o seguinte, Fábio, porque como a gente estava falando agora há pouco, a gente pode discordar, né? E eu discordo de algumas coisas quando as pessoas falam assim, se Deus quiser. Vai para a academia, se Deus quiser. Né? Deus está te dando saúde, está te dando condição. Quem tem que querer é a pessoa, você que tem que ter. A vergonha na cara é você que tem que ter. Aí fica pondo um peso sobre Deus que não é necessário, né? Tantas coisas que Deus precisa. Né? E aí, não, se Deus quiser, não é assim. Deixa o homem lá em cima, tem trabalho pra caramba. Muito legal, Fábio, essa sua história, viu? O Fábio, e aí... eu percebo, conversando com você hoje, que lá atrás, quando você foi ser agente de saúde, que você passou por um processo de eleição, lá atrás, né? Talvez isso tenha levado você, de repente, ao caminho que você está hoje, que é a política, né? Que lá atrás, quando você foi agente de saúde, você já foi testado eleitoralmente, não é?
Claro que dentro de uma outra concepção, evidentemente, mas que entendo eu que deva ter despertado e que também levou aquele momento, aquela profissão que você estava exercendo, levou você a pensar algo de um outro jeito. Meu, sabe que é engraçado? Eu fazendo uma reflexão, né? Claro. Sobre a trajetória da política e tal. O meu pai, ele até foi uma vez candidato, porque entenderam que ele é uma pessoa legal ali da comunidade, chamaram ele para fazer parte de um partido e ele até foi candidato. Mas eu não tenho um histórico familiar de políticos, de pessoas. Mas aí eu fui vendo a minha trajetória. Desde o ensino fundamental, eu fui representante de sala. Uhum. Na formatura do ensino fundamental da 8ª série, eu fui representante e presidente da comissão de formatura. No ensino médio... E depois fui orador da turma, não é? Fui orador da turma. No ensino médio, eu fui representante e presidente da comissão de formatura. Quando eu fiz o curso técnico de enfermagem, eu fui orador da turma. Então, assim, essa coisa liderança nata, né? Você vai vendo a trajetória, claro. Você acaba... Eu era o vocalista da banda de pagode. Sim. Eu era o intermediador, toda a parte que a gente precisava fazer, fechar ali um showzinho, uma apresentação, outra. Era eu que fazia, então tem esse contexto já de buscar, de ter essa liderança, de estar à frente, de colocar as caras. De não ter medo de fazer as coisas. Às vezes até se precipitar. Eu quebrei muita cara nessa vida. Mas é melhor assim. Quebrando muita cara, mas vai aprendendo. Lógico, né? Melhor assim do que ter medo e não fazer. Exatamente. Porque assim, às vezes eu percebo que as pessoas têm medo de fazer algo. Porque acham que vai acontecer algo que vai ser muito ruim. Meu principal medo é me arrepender daquilo que eu podia ter feito e não fiz. Exatamente, né? E assim, né? Tem que fazer. Se vai dar errado, vai acontecer alguma coisa, né? Só não temos jeito aqui para a morte. Desde que você não passe a perna em ninguém. Claro. Não passe por cima de ninguém. Porque eu acho que você não precisa ser melhor que ninguém. Claro, com certeza. Você precisa fazer o seu melhor todos os dias. Então, se você não puxar o tapete de ninguém, não passar a perna de ninguém, não passar por cima de ninguém, procurar fazer o seu ali, não tem nada que te desabone de continuar tentando. Errando, acertando, fazendo. Amanhã faz melhor que hoje, depois de amanhã faz melhor que amanhã. Você vai continuando, vai tentando. E aí, Fábio, então você, em um determinado momento, você resolve ser candidato a vereador em Registro. Como é que foi essa história? Vamos lá, vamos contar um pouco para as pessoas saberem também disso, por favor. Veja só, eu estava lá no hospital, regional em Pariquera, e tinha um amigo que já era vereador, Donizete de Cananéia. Era vereador, ele falou assim... Conheço o Donizete de Cananéia, meu amigo de plantão, e ele era vereador lá já. Ele falou, Fabião, tem uns amigos aí, o pessoal está à frente de um projeto para deputado, isso era 2013 mais ou menos. 13? Sim. Vamos ajudar lá, vou levar você para conhecer o Bruno Covas em São Paulo, deputado federal, secretário de... Eu conheço a assessora dele, isso, aquilo e tal. Falei, cara, você é uma liderança de Registro, Alessandra Algarim. Aí fomos lá, conhecemos, então você pode ajudar nós em 2014. Em 2014 nós começamos ajudando eles, mas assim, numa corrida eleitoral mesmo, de pedir voto aqui. Já tinha ajudado o Petrônio em 2012 na Municipal, Dr. Petrônio, vereador, candidato a vereador, meu amigo pessoal, foi vereador aqui em Registro, ajudamos ele na campanha, mas começamos com mais afinco a pensar numa possível candidatura lá em 2014. Fizemos esse trabalho, junto aqui com o nosso grupo e tal. Quando chegou em 2015, nós começamos a alimentar uma possibilidade real de candidatura. E aí eu fui fazendo, né, sempre as análises. Bom, tem um grupo aqui do pessoal que trabalha comigo na saúde, tem um grupo do pessoal que congrega comigo na igreja, que podem me ajudar. Não é que eu queria levar a política para dentro da igreja, mas também... Contando com as pessoas que conhecem você que poderiam te ajudar, tá tudo certo, claro. Que você precisa fazer essa conta. Lógico. Vai colocar a cara assim, bom, eu represento um segmento aqui, um segmento aqui, eu posso chegar, e fechamos isso aí no final, mais ou menos 2015, e já entramos em 2016 com tudo. Fazendo essa questão, em 2016 deu tudo certo,
Fui aí eleito vereador pelo PPS, 566 votos. Se eu não estou enganado, acho que foi o 7º vereador mais votado aqui. Muito voto. Fizemos um trabalho, aí eu falo para você, eu, sem hipocrisia nenhuma, mas fizemos um trabalho de proximidade com as pessoas muito grande, de visitar, de estar nas ruas, de estar fazendo, de fiscalizar, né? A gente fez parte aí de momentos históricos na cidade, momentos bons de trazer recursos, de ajudar o Hospital São João, ambulância, recursos para reforma, recursos para saúde, mas também participamos de um momento, acho que de atuação parlamentar decisivo, que levou à cassação do prefeito, que não é que eu me orgulho, não me orgulho, acho que momentos como esse são tristes na história da cidade, Polícia Federal, coisas, mas a atuação do parlamentar também é de dias difíceis. Não é somente de dias tranquilos. Claro, lógico. Então, participamos disso, fomos para a reeleição, começamos esse momento da transição para a reeleição com a pandemia. Ô, Fábio, esse primeiro mandato seu, você, claro que, né, por ser evidentemente o primeiro, o que você, assim, que análise você faria dentro de uma expectativa de que não é isso mesmo que eu quero, eu vou para a reeleição? Como é que você analisou isso? O primeiro mandato a gente foi E também muito... assim, desculpa, Não. se você conseguiu fazer pelo menos o que você se propôs a fazer em termos de fiscalizar, de trazer recursos para o município, que também, né, embora não seja o papel principal de um vereador, mas evidentemente que pode colaborar e muito. Nossa, também. Sem né? dúvida. Eu acho que Como vereador, é que você lidou com isso no seu primeiro mandato? O vereador tem aquele papel de propositor de leis. Claro. Então acredito que isso eu cumpri. Eu talvez, dentro do histórico, eu seja o vereador da história da cidade até o momento que mais propôs e aprovou leis na cidade. A gente tem esse papel fiscalizador, eu também acredito que a gente cumpriu com excelência, e tem esse papel de representatividade das pessoas, de estar perto, de buscar recursos. Por quê? Tem uma demanda de determinado bairro. A demanda de determinado bairro é ter uma área de lazer ali. Mas a gente precisa de recursos para fazer isso. Com certeza. Preciso recapear a rua, arrumar a rua, precisa ter um serviço mais eficiente da coleta de lixo, precisa ter um serviço... Você vai fiscalizar, mas também você precisa caminhar junto no sentido de buscar recursos. A gente sabe que o orçamento da prefeitura é pequeno, precisa ajudar. Então, o primeiro mandato, eu corri muito, andei muito. Talvez eu não tenha limitado algumas pautas, que eu acho que, de certa forma, talvez seja um pouco importante. Eu tentei meio que deixar muito solto, e isso vai acabar sobrecarregando um pouco, mas eu acredito que, até por isso, eu ter cumprido essa pauta genérica de todos, eu consegui alcançar, ter uma capilaridade muito boa, e eu vou até para essa reeleição com esse sentimento de que eu podia fazer mais, e aí a gente pega bem uma eleição no meio de uma pandemia, a gente começa a encabeçar, outro desafio, né? A gente começa a encabeçar alguns movimentos, a gente cria aqui uma frente, acho que foi muito importante, a gente criou uma frente parlamentar com todas as câmaras do Vale do Ribeira, porque era um momento... Você lembra disso? Naquele momento da pandemia, nós tínhamos o Vale do Ribeira inteiro dependentes de 9 leitos do Hospital Regional de Pariqueraçu, de UTI. Claro que eu lembro. E isso foi um momento desesperador, porque nós tínhamos aí uma pandemia em franco desenvolvimento, matando muita gente, e nós com dificuldades aqui de leitos hospitalares, de equipamentos hospitalares. De tudo, né, Fábio? Eu acho que nós fizemos uma pegou atuação... todo mundo muito rápido e muito, né? E nesse momento, Milton, eu acho que nós fizemos uma atuação muito peculiar aqui. Eu acho que foi um dos raros momentos que eu vi a política regional se juntando tanto para cobrar da diretoria estadual, para cobrar do governo do estado. Foi tanto que foram abertos 30 leitos do Hospital Novo, foi feito aí um trabalho grande, vereador indo buscar com deputado, indo atrás, e traz respirador, e consegue máscara, e vai. Então a gente fez um trabalho muito legal. Nesse tempo, a gente criou essa frente
e conseguiu reavivar a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, a UVESP. Eu tive o prazer de, durante 4 anos, aí, ser o presidente. Fui a encontros 2 vezes com o governador Dória, com o governador Rodrigo Garcia. Nós fomos a encontros levar as nossas demandas de nível regional. Claro. Fui representando o parlamento regional do Vale do Ribeira. Então, orgulho também disso. Então, isso trouxe para aquele momento de reeleição também essa potência, né? E eu tive aí o orgulho de ter sido o vereador, naquela eleição de pandemia, o mais votado de todo o Vale do Ribeira. 1.230 votos numa eleição feita no meio da pandemia. Muito voto, né, Fábio? Então foi Ô, Fábio, você teve quantos mandatos de vereador? 2 mandatos. 2 mandatos de vereador. Nesses mandatos, você teve parceiros que lhe ajudaram. Sem dúvida. Eu queria que você contasse um pouco desses parceiros. Você também estava num partido, hoje você está No Republicanos no Republicano. hoje. Houve uma transição Isso. aí. Eu comecei lá em 16 no PPS, que hoje é o Cidadania. Sim. Confesso que nesse partido eu tive dificuldades das parcerias regionais, estaduais. Eu conheço lá mesmo, em 2017, no primeiro mandato, eu conheço o deputado estadual Caio França, Caio França. do PSB. Quero trazer o Caio França aqui, vamos conversar com ele. Um grande Gosto parceiro. muito dele. Ele é mais jovem que eu, Sim. mas tem um berço político. Mais jovem que filho eu também, né? Filho do Márcio França, com Sim. histórico ali. Então, assim, um cara que sempre me estendeu a mão, um cara que sempre foi parceiro, e eu não penso na parceria só nas emendas parlamentares, porque emenda parlamentar vai depender muito de como está a composição do governo. Claro. Se você é de um partido de oposição tem menos, se você é de um partido de situação tem mais, mas eu acho que aquele cara que te atende o telefone, te estende a mão e fala assim, vamos tentar caminhar junto para buscar. Se eu não tiver agora, nós vamos atrás, vamos junto. Então o Caio sempre foi um parceiro até hoje. Eu conheci outras pessoas no meio do caminho, pessoas que para mim foram ponta firmes, cumpriram com aquilo que a gente combinou, outras pessoas que não cumpriram tanto, mas que eu também não levo mágoa nenhuma. Claro. Então, hoje, nós temos outros grandes parceiros. Eu destaco aí o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa como um grande parceiro que eu conheci e tem sido um parceiro da cidade. O Caio continua sendo parceiro, mas tem outras pessoas que a gente conheceu no caminho. Tem pessoas que a gente vai levando aqui a nível regional, que você vai levando as demandas, as pessoas vão atendendo, as pessoas vão sendo parceiras da gente. Acho que você não pode esquecer essas pessoas. Jamais, né? Porque independente dos recursos financeiros que elas tragam, também tem esse apoio da presença. Tem umas pessoas, né, Fábio, assim, que elas acabam virando amigos da gente. Amigos. Né? Que liga, que conversa, né? Que você se aproxima mais, que tem uma afinidade muito maior, né? O Caio é uma dessas pessoas. Eu não tenho dúvida O Caio, a disso. gente liga para ele atende a gente. Na hora. E é raro, né? Na verdade, é raro. Mas ele tem esse diferencial, né? E então o pai dele também é uma pessoa extraordinária, né? Nosso ministro. Eu acho né, que Fábio? eu acho que a gente, essa coisa essa ideologia partidária no Brasil fez a gente esquecer um pouco que as pessoas são mais importantes. Sim. Porque eu sempre falo assim, essa questão lógico, o partido tem seu estatuto, tem seus regramentos, mas nem todos seguem a cartilha exatamente ali. E muitas vezes as pessoas vão para um partido por algumas alianças. Continha ali na calculadora, se eu me candidatar por determinado partido, eu tenho muito mais chance. Porque tem uma base assim, tem um puxador de voto aqui, tem uma coisa ali. Para quem está ali no meio da política é mais fácil isso, mas para quem está de fora não. Tem gente que vai para um partido mais à direita porque hoje a conjuntura é melhor que ali, Sim. no extremo. Tem gente que vai para um partido mais de esquerda porque a conjuntura é o melhor ali. momento, Tem né? gente que tem a ideologia naquilo ali. Mas para mim, as pessoas sempre vão estar acima de qualquer partido, de qualquer ideologia. Sim, Então, sim. se a gente precisa ter uma é postura. o que faz a diferença, né? Hoje o meu partido é o Republicanos, mas a postura republicana na sua essência é a melhor. Sim. Você compor com aquilo que quer.
Se a pessoa falar que vai ajudar aqui, a minha cidade, a nossa demanda, e tiver no governo federal, que hoje o Lula é presidente, nós vamos sentar com ela e vamos buscar o recurso e fazer o que for para fazer. Se é aqui no governo do estado, é o nosso governador, é o Tarcísio, nós vamos sentar. Afinal de contas, a briga é para melhorar a condição de vida das pessoas que estão aqui no município que você representa. É na cidade que as coisas acontecem. Lógico, não tem é no dia a dia das cidades. Exatamente. Porque isso. Se chover agora, se a gente sair chovendo, os bueiros entupidos, a inundação, a casa desabrigada, os problemas de defesa civil, a falta de remédio no posto, a vaga da creche da criança, é aqui que a gente vai resolver. Sim, você vai na padaria, eu vou na padaria, a gente vai, as pessoas vão perguntar pra gente. E aí, sempre. Tatu, e o IPTU, e a coleta de lixo, e o cachorro que está solto na rua, e é isso. São os problemas reais que a gente vive no dia a dia, que a gente precisa de parcerias para resolver aqui. E nada melhor do que, né, quem vive aqui para saber. Ô, Fábio, nós vamos para mais um intervalo. Eu queria falar para as pessoas assim, ó, você pode ir lá no YouTube, no canal Ribeira Plus TV, dar um like lá, se inscreve, né, para fazer com que esse programa vá cada vez mais longe. E também pode ir lá no Expand, no canal 6.3, para acompanhar a TV Ribeira Plus. Nós já voltamos já já. Super promoção. Kit relação da Bicudo Motos Honda. Bis de 290 por 246. CG de 375 por 320. Bros de 395 por 340. Todos com instalação inclusa. 13, 38, 28, 67, 67. De 3 de janeiro a 15 de fevereiro, o Sesc convida você a se movimentar através do esporte. Atividades gratuitas, com aulas abertas, festivais, oficinas e apresentações esportivas. Sesc Verão 2026. Esporte é movimento. Porque cada corpo tem seu jeito de se mover e todos os jeitos importam. Saiba mais em sescsp.org.br/Sesc Verão. Realização Sesc. A Tanaka Esportes é a melhor! De volta aqui no programa Milton Wolff, na TV Ribeira Plus, hoje entrevistando o meu amigo aqui, Fábio Tatu. Fábio, vamos falar um pouquinho agora sobre suas atividades aqui como secretário de saúde, como vice-prefeito. Secretário de Assistência Social. O que eu falei? Saúde. Perdão. que também é secretária, né? Que também. De saúde. Você sabe que são duas pastas altamente vinculadas Você entre se comunica si. muito, né?
Muito mesmo. Com ações muito... E a educação também junto, né, Fábio? Essas três eu acho que tem que andar bem, tem que ter bem ações muito integradas, não é? Sem dúvida, sem dúvida. O Fábio, eu queria falar com você sobre uma questão assim. Você hoje é vice-prefeito e foi para a eleição com o Samuel Moreira. Você sempre teve junto com o Samuel ou não? Não. Não. Sempre junto, não. Eu já votei no Samuel. Sim. Acompanhei a trajetória, mas não estive sempre junto com ele. Em alguns momentos, eu estive em pontos isolados. Opostos. Lados opostos. Certo. Mas, como a gente disse aqui, a gente sempre coloca como prioritário o projeto para a cidade. Claro. E eu entendi que o projeto de cidade, do jeito que o registro estava, precisava de alguém do gabarito, do calibre de Samuel. Então, para mim, foi uma honra poder caminhar e estar construindo uma história ao lado dele. É um aprendizado todos os dias. Não tem como você desprezar uma história do tamanho da do Samuel. Prefeito, deputado, chefe da Casa Civil, deputado federal, uma pessoa que tem uma bagagem, uma pessoa que tem um modo de trabalhar necessário para a cidade, com uma coerência, com uma postura, com uma questão ali de austeridade fiscal, de responsabilidade com a coisa pública. Para mim tem sido um aprendizado. Eu digo a ele sempre que eu me sinto honrado de poder caminhar, de poder aprender e poder estar ali desenvolvendo. Digo a ele que eu disse a ele e afirmo que eu vou continuar ali sendo um fiel escudeiro. Eu sei muito bem qual é o meu papel. Fábio, eu tenho essa percepção de qual é o meu... Porque é isso, dentro de um contexto, existem muitos personagens, ninguém faz nada sozinho. Sabe que eu percebo, assim, eu não participei desse processo de vocês aqui, certo. Registro, lógico que eu estava acompanhando. Certo. Mas foi a coisa mais acertada, no meu entendimento, você ter sido vice-prefeito do Samuel. Mais do que isso ainda, você ter ido para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Porque você e ele, olha, eu conheço você já faz tempo, mas a gente tem conversado muito mais nesses últimos tempos aí. E foi um casamento perfeito. Porque o jeito de você lidar, o jeito de você fazer as coisas, com a paixão, com o amor que você faz, com a dedicação, com o conhecimento que você tem, se assemelha muito ao conhecimento e ao jeito dele fazer. Né? Então, para mim, assim, foi o tiro certo, vamos dizer assim. E eu acho que a frase é assim, o casamento perfeito não é o casamento de pessoas iguais. Pelo contrário. Que se completam. São pessoas que se completam. Então eu vejo assim. Exatamente isso que eu estou falando. Eu digo isso ao Samuel. Essa postura necessária para a nossa cidade é nítida, a transformação, o processo de mudança que a cidade vem passando. As pessoas só precisam entender um pouquinho que é um processo, é doído, não é tão rápido, nosso orçamento é muito limitado, as coisas são complexas, mas a gente está tentando fazer da melhor forma e a cidade vai ser transformada. A coisa pública, né, Fábio, não tem a velocidade que nós gostaríamos que tivesse. Eu estou lá, secretário de governo da Barra do Turvo, né, a gente sabe muito bem, a gente conhece isso já há anos, né? E a vontade que a gente tem de realizar não está na velocidade que a gestão, que a coisa pública, as leis, enfim, nos dá. Eu até então tem que ter essa calma, essa paciência. Algumas coisas, né, Milton? Algumas coisas assim, você viu ali, por exemplo, eu tenho ali um CRAS, que é uma praça esportiva, na verdade é um centro de esportes, o CEL Vila Nova, ali para mim é uma referência. Eu sei muito bem o que eu queria fazer, a reforma que eu quero fazer, que o Samuel também quer que a gente faça, mas os processos não é só não ter o recurso, tem uma burocracia grande de você acertar tudo e abrir, licitar e fazer isso, aquilo, que as pessoas não entendem. Não é só o você processo de licitação, às vezes, a gente acha que vai
vai demorar em 30 dias, aí vai para 40, vai para 50, vai para 60. Vai para 90, vai para 120. Tem recurso, tem não sei... As coisas são complexas. Né? Mas assim, eu acho que a dinâmica, a coerência, a gente mantém e o desejo de realizar. A gente vai realizar. Claro, e se tem isso aí, tem tudo e vai realizar e faz mesmo. Não a gente tem sabe que sim. Não tem dúvida. Ô, Fábio, essa campanha de vocês em 2024, como é que ela foi? Ela foi tranquila? Teve muito... Como é que... Eu acho assim, tranquila Nunca não é, foi. Né? A gente tinha a convicção de que essa parceria ia dar certo. Ia dar certo. A gente teve, lógico, nós estávamos num momento onde tínhamos uma candidata apoiada pelo governo federal, tínhamos um outro candidato apoiado por aquela base toda, era o nome, né? Era o Renato Bolsonaro, era o nome Bolsonaro que estava, e nós éramos a candidatura mais de centro. E aí, todo mundo querendo tentar pegar algum tipo de desgaste ao longo do período, mas a gente com uma equipe muito séria, uma equipe muito focada, fizemos um trabalho ali pautado naquilo que a gente tinha de proposta para a cidade. A gente teve, lógico, em determinados momentos teve que rebater algumas coisas, os ataques foram bem incisivos, mas a gente focou, eu acredito que a gente focou em mostrar a nossa capacidade de fazer, o quanto aquele grupo estava preparado, e eu acredito que essa mensagem conseguiu chegar na cidade. A gente foi, depois que a gente vê que o processo eleitoral parece que foi mais tranquilo, né? Ele foi mais tranquilo do que parecia, né? A votação mostra isso, mas eu acredito que a gente conseguiu, com muita sobriedade, com muita responsabilidade e com o foco necessário, passar por toda essa turbulência e chegar bem, firme. Montamos uma equipe de secretários e de diretores aí bastante engajados nesse projeto. Tem bastante coisa ainda que a gente está em processo de ajuste, tem muita coisa para se fazer, tem muita obra em andamento, tem muito trabalho para ser feito, muita reorganização, mas a gente tem muita convicção de que ao final aí dos próximos meses, e acredito que ainda ao final desse próximo ano 2026, muita diferença na cidade já vai ser nitidamente perceptível. Sim, o prefeito Samael estará aqui no programa Milton Wolff no comecinho de março. Aí nós vamos ver as novidades, Sem né, dúvida. Fábio? Eu não tenho dúvida. De registro. Não tenho dúvida. Pô, Fábio, você está falando muito em equipe. Eu entendo que equipe faz parte de um processo nisso tudo que tem uma grandiosidade, uma importância fundamental. A sua equipe da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, fala deles um pouco para nós, por favor. Milton, eu tenho falado ao longo desse tempo, é um aprendizado também para mim. Eu venho de 2 mandatos de vereador, onde eu tinha uma assessoria de uma pessoa, mas não tinha uma equipe tão grande. E eu assumo uma secretaria com quase 300 pessoas. E a frase que tem sido mantra é que ninguém faz nada sozinho. Você pode ser o melhor gestor, você pode ser a pessoa mais capacitada, mais qualificada. Se você não tiver uma equipe engajada junto com você, o seu trabalho vai sempre ficar aquém daquilo da sua expectativa. Então, a gente conseguiu montar uma equipe, uma coesão, com potencial grande, a gente vem trabalhando com isso. Acho que a gente tem aí demonstrado um trabalho de persistência, de perseverança. A assistência e desenvolvimento social é uma pasta bastante complexa. Muito, a gente trabalha trabalha com todas as fases de vida da família, com todos os tipos de vulnerabilidade, trabalha no acompanhamento da criança e suas dificuldades, do idoso, da mulher em situação de violência, da pessoa em situação de rua, da pessoa com deficiência, das diversas vulnerabilidades que tem dentro da cidade. E lida também com uma coisa muito triste, que são os preconceitos, né, Fábio? Completamente. Que isso no dia a dia, todo momento você está, não é?
completamente. vendo isso, está sentindo isso, e de certa forma também está trabalhando todas essas questões. Né? Em todas as questões. A gente lida com os juízos de valores das pessoas, e numa época de muito extremismo, de muito radicalismo, isso reflete muito na área social. Sim, claro. Porque a gente está falando aí muitas vezes a pessoa está ali, a pessoa que estava numa condição, você tem uma profissão, você tem uma renda, num determinado momento você tem uma vulnerabilidade, você é julgado por aquilo, é taxado, e na assistência social a gente trabalha com isso todos os dias, todos os dias. Já passou do tempo onde a assistência e desenvolvimento social era só um bem-estar, um lugar onde se fornecia uma cesta básica, uma roupa, fazia um evento, não. Tem toda uma política pública. Hoje está para transformar, né? Fortalecimento de vínculo, desenvolvimento de autonomia das pessoas, sabe? Você vê, eu tenho alguns casos, você pega uma pessoa que estava ali, numa fila de cesta básica, você consegue inserir ela num programa de qualificação, daqui a pouco essa pessoa consegue ser a sua multiplicadora, vira uma empreendedora, e você tira a pessoa daquela situação de miséria e passa para ela para outro mesmo, patamar. né, Fábio? Ou uma criança, extrema pobreza. uma criança que estava ali taxada a viver ali o mundo das drogas, e você vê ela indo brilhar numa outra situação, virando um professor, um empreendedor de sucesso, uma pessoa que cria oportunidades para outra. Isso para nós é o nosso maior pagamento. Claro, né? que é, não Você tenha dúvida disso. Transformar, realmente transformar uma realidade é o que se busca, na verdade, né? E você realiza isso, você fica extremamente satisfeito. O seu trabalho está dando resultado na vida das pessoas, de transformar uma realidade. De sair de uma condição que não tem, às vezes, algo para comer em casa, e sai para uma situação de transformação, de ter o que comer, de ter o que comprar. Isso é algo que não tem dinheiro nenhum no mundo que pague, né, Fábio? Exato. O Fábio, e aí esse trabalho que vocês fazem, eu queria que você falasse um pouco mais dos programas, dos parceiros, quem é que está com vocês nessas parcerias, os resultados, os desafios que vocês estão encontrando, como é que está sendo isso? Porque vocês estão no 2º ano de mandato, nós estamos em janeiro, Isso. não é? E ainda tudo muito novo, né, Fábio? Isso. Nós pegamos a secretaria com algumas pautas que nós consideramos como prioritárias. Pegamos a questão da situação de rua, né? A gente ainda é uma pauta prioritária nossa. Nós conseguimos aí estruturar uma equipe, abordagem social, consultório na rua, guichê social, equipes que a gente faz uma trilha do cuidado, né? Essa semana a gente fez até uma reunião, chamamos as entidades sociais, Polícia Militar, a CIAR, para a gente passar um pouco dos resultados. Mais de 8.000 abordagens, 80 internações. Claro que é um problema crônico, um problema que depende de políticas públicas de habitação, de saúde pública, de segurança pública, mas a gente hoje enfrenta isso de forma qualificada, com equipes qualificadas, mas a gente não fica só nisso. A gente também está reforçando, está criando para que essas pessoas durante essa trilha tenham ali aquele primeiro atendimento, tenham um banho, tenham uma alimentação, tenham um pouso, mas depois disso vão para um curso de qualificação, consigam ser reinseridas no mercado de trabalho, consigam ter seus vínculos familiares restabelecidos. E aí nós temos um trabalho de base. Lá nos CRAS, na proteção básica, por exemplo, antes de eu vir para cá, estava num evento que é uma colônia de férias. A gente pegou as crianças que ainda não voltaram para a escola, levou lá para fazer umas atividades, tinha jogos, tinha um lanchinho, tinha orientações. A gente insere aquelas crianças ali para dizer para elas, nós estamos aqui presentes, nós queremos ajudar você, para aquelas mães também. Enquanto isso, a mãe pode fazer uma ficha, ver se tem um direito a um benefício, se pode ser reinserida numa qualificação, numa frente de trabalho, alguma coisa.
Então a gente está com a proteção básica se fazendo presente, cuidando dessa família, a proteção especial, vendo essas vulnerabilidades, atendendo, acolhendo as mulheres em situação de violência, dizendo para elas, aqui você pode, denuncie o agressor, que nós temos como te ajudar. Os idosos, tentando trabalhar com essas famílias, porque o que vem aumentando hoje, a questão da negligência para os nossos idosos, as violências contra os idosos, sabe, a gente faz acolhimento, a gente hoje tem um custo elevado de acolhimento de idosos em outras cidades, em clínicas especializadas, porque não foi feito um trabalho de resgate, de vínculos familiares, uma dificuldade. Então, o social, ele trabalha tudo isso. Um outro problema que vem aumentando muito agora é essa questão também, até por necessidade da família, mãe, pai tem que trabalhar, as crianças estão ficando muito sozinhas, a gente vê muita questão de criança na rua, criança indo para o sinal vender bala, aqui em Registro. Então a gente está fazendo também um trabalho aí em conjunto, o Conselho Tutelar, Segurança Pública, o CREAS, a cultura, o esporte. Por quê? Se essa criança está na rua, no meio período, ela deveria no mínimo meio período estar na escola, tem que estar na escola. E no outro a gente precisa entender o que está acontecendo. Vamos proporcionar atividade dentro do CRAS? Vamos aumentar a atividade cultural? Vamos aumentar a atividade esportiva? Para que essa criança tenha, assim, construa dentro da personalidade dela oportunidades. Porque senão, se a gente negligenciar isso, o crime não negligencia, o crime abraça. Acolhe. Então, se a gente não acolher, então é isso. É dar a assistência a quem precisa, desenvolver aqueles que têm o potencial e cuidar. E fazer com que as pessoas cada vez mais tenham autonomia, com seus vínculos fortalecidos. Esse é o nosso desafio diário. Eu ganhei um presente de uma moça que faz lettering, e eu tenho lá, de frente para mim, na minha parede, escrito: cuidar de pessoas é o propósito, né, que fortalece a nossa missão. É exatamente isso, né, Fábio? Que é o que a gente mais gosta, cuidar das pessoas. É muito interessante isso. Ô, Fábio, é interessante porque você realmente, né, faz transformações, né? Eu acho que isso é muito, 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 muito importante. Ô, Fábio, além da parceria que vocês têm com outras secretarias da prefeitura, evidentemente, vocês têm parcerias externas. Quais são essas parcerias? Quem é que está dentro desse processo? Você citou a CIAR, evidentemente a Polícia Militar sempre está contribuindo, ajudando. Nós temos uma parceria lá na Barra do Tudo também muito interessante com a Polícia Militar. Mas quem são outras instituições que estão nessa ação com vocês? Milton, hoje a gente tem uma porta aberta para todos aqueles que querem serem parceiros. Então, assim, a gente tem o Sistema S muito presente. Sistema S, Senac, Sesc, o Senai, o Sebrae. Nós estamos aí agora no meio de um projeto chamado Sebrae Comunidades. Então, a gente, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Sebrae traz não é só um curso de qualificação, é uma identificação de pessoas com potenciais para a inclusão produtiva. Então, a gente pegou pessoas da frente de trabalho, que é um auxílio emergencial, pessoas que fazem já a Feira da Lua, faz um sabonetinho, faz um artesanato ali, e trouxe para que os agentes técnicos do Sebrae identifiquem as potencialidades, criem uma mentoria para que essa pessoa vire uma empreendedora de sucesso. Então esse é um grande parceiro. O Senac tem nos proporcionado, desde a vivência, para o grupo de adolescentes lá do CRAS da Vila Nova. O Senac abre as portas para conhecer os cursos, falar sobre programa de bolsas e nos ajuda também. E a gente faz as parcerias. O Instituto Federal, a ETEC, tem o Senar também. O Senar, sempre proporcionando. O Senar faz um trabalho bem legal de assistência técnica lá com o nosso CRAS paulistano, que a gente tem uma horta comunitária lá. As secretarias todas da prefeitura se envolvendo em algum momento. As igrejas. Tem o SESC também. O SESC. As igrejas Sim. da cidade, as comunidades religiosas são apoiadoras também. Algumas diretamente vão lá, fazem projetos. Os cursos técnicos,
vão lá, fazem projeto, leva kit de higiene para as pessoas, faz projetos dentro dos CRAS com as mulheres, com as crianças, nos ajudam muito. Então, uma parceria bem grande, né, Fábio? É um leque de parceiros. Né, atores da sociedade que estão aqui contribuindo. Né? E a gente quer que isso seja cada vez mais ampliado. Claro. A gente faz uma chamada aqui, olhar aqui para a nossa população, faz uma chamada. O social tem portas abertas para quem quiser chegar. Eu tenho uma iniciativa com pessoas idosas. Outro dia uma moça me procurou, fisioterapeuta, quer fazer um trabalho lá com nossos idosos. Vamos fazer o trabalho. Pessoal do curso de design de interiores. Podemos ter uma ideia, um projeto para melhorar? Vamos fazer essa parceria. Tem um grupo de uma igreja tal que quer fazer arrecadação de roupas. Nós fazemos a parceria com o Fundo Social, vamos fazer. A carreta do Los Arteiros aí quer proporcionar um dia de alegria pro pessoal do CCI, do Centro de Convivência. Vamos fazer Centro de Convivência. Eu sou músico local e quero fazer um dia voluntário pro CCI, para criança. Vamos embora. Que legal. Nós estamos à disposição para fazer. Nós temos tentado aproximar as entidades, né? A AMAR, que trabalha com os autistas, o AME, Apoio Menor Esperança, o Lar dos Velhinhos, todos esses. Nós estamos tentando ser parceiros de todos. O social. Tem a PAI também aqui, que é um trabalho muito importante. Um trabalho importantíssimo, fundamental. Então, nós temos aí as parcerias formais, né? Claro. Convênios, pagamentos de cursos e tal. Mas temos as parcerias voluntárias também, que são muito importantes. Eu acho que uma sociedade se constrói por meio desse trabalho de associativismo, corporativismo. Unidade. É isso. É isso. Para o desenvolvimento do próprio município, porque aí todo mundo ganha. Exatamente. Né? Todo mundo ganha. Grande Fábio, chegamos ao fim do nosso programa. Tá? Quero lhe agradecer mais uma vez. Muito obrigado. As informações que você passa aqui servem de exemplo para vários municípios. Eu estou aqui só ouvindo, lógico, vou ouvir depois também, né? Para a gente copiar algumas coisas de registro, né? Que servem de exemplo para toda a nossa região. Muito obrigado, viu? Milton, prazer estar com você, um prazer estar com toda a equipe aqui do Ribeira Plus, grandes amigos e parceiros, pessoas que também fazem que a nossa cidade seja destaque, né? Para que a gente ocupe aí o papel necessário. Eu acredito que essa questão regionalizada é fundamental, porque a gente pode fazer um trabalho sempre coletivo, sempre conjunto, atendendo mais pessoas e atendendo melhor. Então nós estamos à disposição. Acredito também que essa é a mesma visão e a mesma mensagem de toda a nossa composição, desde o prefeito Samuel a toda a nossa equipe. Então, da minha parte, sempre de portas abertas, o convite já está sempre aceito. Estamos aí, à disposição, um prazer e um privilégio, uma honra poder estar aqui com vocês, dividindo esse momento, dividindo um pouquinho desse nosso trabalho e contando com tanto carinho. Obrigado. Muito bem. Olha, nós terminamos aqui então a entrevista do programa Milton Wolff, hoje com o nosso amigo Fábio Tatu, vice-prefeito de Registro. Nós voltamos na próxima semana. Acompanhe a gente no YouTube, Ribeira Plus TV, e na Expand, canal 6.3. Super promoção. Kit relação da Bicudo Motos Honda. Bis de 290 por 246. CG de 375 por 320. Bros de 395 por 340. Todos com instalação inclusa.
13 38 28 67 67. De 3 de janeiro a 15 de fevereiro, o Sesc convida você a se movimentar através do esporte. Atividades gratuitas, com aulas abertas, festivais, oficinas e apresentações esportivas. Sesc Verão 2026. Esporte é movimento. Porque cada corpo tem seu jeito de se mover e todos os jeitos importam. Saiba mais em sescsp.org.br/Sesc Verão. Realização Sesc. A Tanaka Esportes é a melhor!